Fala galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer dois exercícios onde a gente vai calcular o centro de massa de sistemas. Então, vamos ao primeiro. Olha só, ele nos dá aqui um sistema com três bolinhas, né, três esferas, e pede pra gente calcular a posição do centro de massa. Cada uma delas, ela vai ter massa diferente, né, cada uma tem massa diferente. Então a gente vai ter que pegar as posições de cada uma e ponderar elas pela massa, né, porque o que a gente sabe? A gente sabe que o centro de massa, ó, então, o x do centro de massa e o y do centro de massa, né, são as coordenadas que a gente quer calcular. Bom, o x do centro de massa, a gente sabe que é o quê? É 1 dividido pela massa total do sistema, então a soma da massa de cada uma das partículas que compõem esse sistema, vezes o somatório do x de cada partícula, que eu vou dizer aqui xi, vezes mi, ou seja, vezes a massa da mesma partícula. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar aqui a posição x de cada uma das partículas, multiplicar pela massa de cada uma delas, e depois dividir tudo isso pela massa total. O y, da mesma maneira, né? A gente sabe que é 1 sobre a massa total, que multiplica aqui o somatório do y de cada uma das partículas vezes a massa de cada uma delas. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o x de cada uma delas, o y de cada uma delas e multiplicar pela massa. Olha só, a gente tem aqui, então, a partícula 1, o x dela é igual a 1. Beleza, então já vou escrever aqui, ó. Vamos primeiro calcular o x do centro de massa, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. X do centro de massa vai ser ali, ó. Partícula 1, sua posição, né? 1. Beleza. E aí, a massa da partícula 1 tá aqui, ó, 30 quilogramas, né? Então, vou multiplicar aqui, ó, vezes 30. E aí, eu somo, né, com a da partícula 2. Vamos dar uma olhada na partícula 2, ó. A posição x dela é menos 1 e a massa é 50. Então, eu vou escrever lá para a partícula 2, ó, menos 1, que é a posição, vezes 50, que é a massa, né? E agora, a partícula 3, finalmente, né? Vamos escrever aqui, então, mais. E aí, vamos lá ver onde é que a partícula 3 está, ó. Em x, ela está em 4 metros, né? Então, a posição dela em x é 4 metros. E a massa é 70. Então, a gente bota aqui mais 4 vezes 70. Muito bem. Aí, fazendo essa conta, a gente vai achar, ó, que o x do centro de massa vai ser igual a 1,73 metros. Bom, aqui faltou uma coisinha só, né? Olha ali em cima, eu tenho que dividir pela massa total. Então aqui eu vou pegar tudo isso aqui, ó, vou botar entre parênteses e multiplicar por 1 sobre a massa total. Quanto que é a massa total, ó? 30 mais 70 mais 50 dá 150, né? Então, eu vou dividir aqui tudo por 150. E aí sim, agora sim, somando isso aqui e dividindo por 150, a gente vai achar 1,73 metros, né? A gente não pode esquecer desse passo aqui, de dividir pela massa total. Beleza, vamos agora calcular o y do centro de massa, da mesma maneira que a gente calculou o x do centro de massa. Então, a gente tem ali o y do centro de massa, né? Vai ser a soma de cada uma. Vamos ver da primeira, ó. A partícula 1, a posição y dela é 0, né? Então, vou botar ali 0 vezes 30, que é a massa. Beleza. Aí, vamos ver a partícula 2, qual é a posição y dela. Olha só, a partícula 2 está na posição y menos 1 e a massa 50 quilos. Então, vamos lá, vamos botar ali posição menos 1 e a massa 50 quilos. E aí, por fim, a partícula 3, ela vai estar em que posição em y, ó? Ela vai estar na posição y 2 metros. Então, 2 em y, 70 quilos. Então, a gente bota ali, ó, 2 vezes 70. E aí, de novo, tem que dividir isso aí pela massa total, né? Então, vamos abrir aqui um parênteses e daí multiplicar por 1 sobre a massa total. 1 sobre 150. Beleza, fazendo essa conta, a gente vai achar que o y do centro de massa é igual a 0,6 metros. Beleza, então achamos o x do centro de massa e achamos o y do centro de massa. Agora a gente pode marcar lá em cima, ó. Ele vai ser mais ou menos aqui assim o ponto, onde em x é 1,7, 1,73, né? E em y aqui é 0,6.
Beleza, então foi só isso aí, né? Fazer a soma ponderada das posições, a soma das posições ponderada pela massa para achar o centro de massa. Agora vamos então para um outro exercício aí para calcular o centro de massa também. A gente tem aqui, ó, um sistema agora com 3 barras, não são mais pontinhos, né? A gente tem 3 barras. A gente tem o comprimento de cada uma delas, que é igual, é 10 metros, e a gente tem que calcular o centro de massa do sistema. Beleza, a gente vai fazer o que para calcular isso aí? A gente vai pegar o centro de massa de cada barra e daí depois vai ponderar eles pelas massas de cada barra. O que a gente tem? A gente vai ter também aqui, ó, que a massa da barra 1 é mzinho, a massa da barra 3 também é mzinho e a massa da barra 2 é 2mzinho, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos marcar o centro de massa de cada uma delas e daí a gente pondera depois pela massa. Bom, o centro de massa de uma barra, a gente sabe que é exatamente no meio dela. Então, a da barra 1 vai ser aqui no meio dela, da barra 2 vai ser aqui no meio dela e da barra 3 vai ser também no meio dela. Bom, onde é que é o meio da barra 1? Se ela tem 10 metros de comprimento, na barra 1, a gente vai ter aqui, ó, vamos escrever na barra 1. O x do centro de massa da barra 1 vai ser aonde? Bom, ela tá toda em zero, né, no x, ela só tem comprimento em y, então o x dela vai ser em zero. Beleza, o y do centro de massa dela, da barra 1, né, vai ser no meio da altura dela. Se a altura dela é 10, o y vai ser em 5 metros. Agora vamos ver para a barra 2, mesma coisa. Qual vai ser o x do centro de massa da barra 2, ó? Vai ser na metade dela. Se ela tem 10 metros de comprimento, aqui vai ser em 5 metros. E o y do centro de massa dela, ó, da barra 2, ela tá toda esticada aqui em x, né? Então a altura dela em y é constante. Então o y do centro de massa dela vai ser nessa altura y aqui, que é 10 metros, né? Ela tá lá em cima na ponta da barra 1. Então aqui 10 metros. E para a barra 3, vamos fazer a mesma coisa, ó. Para a barra 3 aqui, eu vou ter o x do centro de massa da barra 3, ele vai ser aonde? Ela está em 10 metros em x, né? Mas ela está toda esticada em y. Então, o x do centro de massa dela vai ser 10 metros. E o y do centro de massa dela vai ser 5 metros. Por que vai ser 5 metros? Ó? Porque vai ser metade da altura dela. Então, a gente marca aqui, ó, o y do centro de massa da barra 3 é 5 metros. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar essas posições ponderadas pela massa. Então, vamos calcular primeiro o x do centro de massa, Depois, vamos calcular o y do centro de massa. Então, aqui, ó, x do centro de massa vai ser o x da barra 1, então 0, vezes a massa da barra 1, que é m. Aí, eu somo com o x da barra 2, que é 5, vezes a massa da barra 2, que é 2m. E aí, por último, eu vou somar com o x da barra 3, multiplicando a massa da barra 3. Então, é 10 vezes 10, né, porque é a posição aqui, o x, vezes a massa da barra 3, que é só m. E aí, tenho que dividir tudo isso aí pela massa total. Se a barra 1 tem m, a barra 3 tem m e a barra 2 tem 2m, a gente fica com 4m, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 1 sobre 4m. Beleza. E aí, fazendo essa conta, a gente vai chegar aqui o resultado aqui, x do centro de massa, ele vai ser igual a 5 metros. Muito bem, agora vamos calcular o y do centro de massa da mesma maneira, né? A gente vai fazer aqui então, né, a barra 1, o y do centro de massa dela é 5 metros, ó, tá aqui, 5 metros na barra 1, então a gente escreve 5 vezes a massa da barra 1, que é m. Aí a gente soma, né, o y do centro de massa da barra 2, tá aqui, ó, 10 metros, então vamos botar aqui 10 vezes a massa da barra 2, que é 2m. Beleza, agora a barra 3, a gente soma aqui também, o y do centro de massa da barra 3 é 5 metros, então 5 vezes m. E aí a gente tem que dividir isso aqui tudo pela massa total, né, 1 sobre 4m. E aí, finalmente, fazendo a conta aí, a gente vai achar que o y do centro de massa é igual a 7,5 metros. Bom, muito bem, olha só, o x do centro de massa, a gente consegue ver que ele está bem no meio, ele está bem aqui em 5, né?
Já o Y, ele tá mais para cima. Por que ele tá mais para cima? Porque a barra 2, ela tem uma massa maior, então o centro de massa vai estar mais perto dela, ele vai ficar mais para cima, beleza? Bom, era que nem no primeiro problema, né? Onde tinha a massa maior, né? A massa maior aqui era no 70, o centro de massa tende a ficar um pouco mais perto dele. Fica mais perto do onde tem a massa maior. Porque atrai mais, né? Porque é a gente faz a soma das posições de maneira ponderada. Bom, galera, então era isso aí. Tivemos que calcular o centro de massa em 2 exercícios nessa aula. O primeiro aqui com bolinhas, o segundo com barrinhas. Aí para as barrinhas a gente calculava o centro de massa de cada uma das barrinhas e depois somava. E foi isso aí, né? Vimos que o centro de massa tende a ficar perto da onde tem mais massa mesmo. É isso aí então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Grande abraço!